Muito mais que sobreviver é o tema desta reflexão que vamos fazer. E eu quero convidar você a fazer a leitura desse texto. Dá para enxergar? Acho que dá para enxergar, né? Hã? Tá, é que eu quero que vocês... Nós vamos ler aqui na tela porque eu usei a Bíblia na tradução NVT, Nova Versão Transformadora, tá bom? Então a gente vai ler aqui na tela para lermos na mesma tradução. Vamos ficar em pé para descansar? Todos juntos? Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Amém. Você pode se sentar. Basicamente eu comecei com esse texto porque esse texto eu chamo de a primeira grande comissão, que a gente conhece a comissão, a grande comissão que aparece lá no final do Evangelho, né? Ide por todo mundo, pregai a toda criatura, né? Ide fazer discípulos de todas as nações. Mas a gente se esquece que antes daquela grande comissão veio esta primeira comissão: brilhe a luz de vocês. Vocês são a luz do mundo. Brilhe a luz de vocês, para que todos vejam e louvem ao Pai que está no céu. Nós somos chamados para brilhar, nós somos chamados para sermos testemunhas vivas da bondade do Senhor e do Evangelho de Cristo Jesus. E isso é um desafio enorme para nós, porque se tem uma coisa que eu não preciso ver o seu desenho para saber, é que não existe família perfeita. A minha não é, a sua não é, nenhuma família é perfeita. Não existe nada mais libertador que a verdade, que a honestidade, né? Não existe família perfeita. Em alguma medida, em maior ou menor grau, todos os lares, os nossos lares, eles são disfuncionais, eles têm o seu bom funcionamento prejudicado, afetado por alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser algo que vem lá de trás da nossa história, da nossa criação, né? Como também pode ser algo pontual que esteja acontecendo agora, um conflito, um descontentamento, uma doença, enfim, de alguma maneira nós sempre estamos sendo confrontados com as nossas imperfeições. E isso acontece por pelo menos 3 motivos. Primeiro e mais evidente é o pecado. O pecado, ele arruinou a possibilidade de que algo seja perfeito nesta vida. Não é verdade? Ele arruinou a possibilidade de que algo seja perfeito. Pecado que nós herdamos de Adão, quando junto com a sua mulher, ele quis
ser Deus de si mesmo, quis conduzir a sua vida à luz do seu próprio conhecimento, das suas próprias escolhas sobre o bem e o mal, ao invés de seguir segundo a orientação de Deus. Daqui a pouco o pecado de Adão é agravado por seu filho Caim, que já comete o primeiro assassinato. Passa-se algum tempo, o neto de Caim, Lameque, consegue ainda piorar aquilo que já estava bem ruim. Primeiro que o camarada resolve que ele tinha que ter 2 esposas. A orientação era: deixará o homem sua casa, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Mas Lameque decidiu, e com certeza a bigamia, a poligamia começa ali com Lameque, ele decidiu que ele tinha que ter 2, Ada e Zilá. E ele também decidiu que ele é quem iria resolver quem deveria viver e quem deveria morrer, porque um dia ele chega em casa, chuta a porta, bate na mesa e ameaça as suas mulheres dizendo: Ada e Zilá, mulheres de Lameque, ouçam o que eu vou dizer. Eu feri um homem porque me incomodou, eu o matei porque me feriu. E se Caim seria castigado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. O camarada decidiu que ele que ia das regras do jogo, né? E de repente a gente já tem uma sociedade de Lameques, todo mundo somente intentando o mal, a tal ponto de Deus tomar a decisão de eliminar aquela primeira sociedade da face da terra, preservando só 8 pessoas, uma família, a família de Noé. Então nossas famílias não são perfeitas por causa do pecado. E é interessante que quando os filhos de Noé descem da arca, eles olham um para o outro e dizem assim: vamos construir uma torre para tornar famoso o nosso nome? Ou seja, começou tudo de novo, né? Começou tudo de novo. Então o pecado é o primeiro motivo de não existir família perfeita. O segundo motivo é porque realmente é muito difícil edificar e preservar uma família saudável. Não é muito difícil? Não é muito difícil criar filhos? Toda hora aparece aí um educador, um psicólogo, alguém que querendo reinventar a roda. Não, tudo que foi feito até agora estava errado, tem que ser diferente. E aí você fica confuso, mas como que é? Né? É difícil preservar uma família numa cultura tão complicada e tão pervertida como a cultura que a gente vive. É difícil preservar uma família vivendo numa sociedade marcada pelo chamado globalismo e marxismo cultural, em que todas as coisas são feitas para desestabilizar e para destruir a família. O globalismo ou o marxismo cultural tem como objetivo estabelecer um grande e único poder, um grande e único governo sobre todo o mundo. Agora, para que alguém possa governar sobre todo o mundo, ele precisa eliminar todos os pequenos poderes que existem. E qual é o maior obstáculo para quem tem desejo de dominação, para quem tem desejo de oprimir? É a família. Sabe por que a família? Porque pode estar acontecendo o que estiver acontecendo no país. Você entra na sua casa, você fecha a porta, e aí o que você fala? Aqui mando eu. Aqui as coisas funcionam de acordo com as minhas regras. Então, você é um grande obstáculo. Você é um grande obstáculo. É por isso que, para quem tem esse desejo de dominação, e é por isso que tudo é feito para destruir a família.
Promove-se ideologia de gênero, promove-se todo tipo de perversão sexual. Alguém me falou essa semana que o Big Brother dessa edição agora está promovendo o incesto, né? Que tem uma das participantes lá que alega ter, olha a expressão, uma relação aberta com o próprio pai. Não sei, não vi, não assisto, ouvi falar. Por quê? Porque a ideia é que pessoas que estão com a família destruída são mais fragilizadas, são mais vulneráveis, são mais manipuláveis. Família forte é um estorvo para qualquer governante que tenha má intenção. Por isso que fazem de tudo. Esse movimento, depois você pesquisa na internet, leia sobre isso, procura lá a expressão globalismo, que é diferente de globalização, e o termo marxismo cultural. Você vai entender o que eu estou falando. Então, essa é a nossa sociedade, é isso que está presente. E sem dúvida, torna extremamente difícil você manter a saúde da sua família. Por quê? Porque você está ensinando uma coisa na igreja e em casa, ele vai aprender outra completamente diferente na escola. Eu tive que mudar meus pequeninos de escola, porque colocaram lá uma pessoa para ser professor deles, que quando eu olhei eu falei, não vai ser bom. Só que vocês sabem que se você chegar lá na sala da diretoria e falar, olha, eu estou tirando meu filho da escola por causa disso e disso, porque aquele professor você sai preso até. É assim que funciona, é assim que tem acontecido. Então, o pecado, a dificuldade de uma cultura corrompida, pervertida, e ainda existe uma terceira razão para não ter família perfeita. Atacar família é uma atividade prioritária de Satanás. Atacar a família é uma atividade prioritária de Satanás. Você já leu Efésios capítulo 6 sobre batalha espiritual? Quando Paulo diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes, resistir às ciladas do inimigo, resistir aos seus dardos inflamados. Vocês conhecem bem o texto, a gente estuda bastante esse texto. Só que o que muitas vezes a gente não percebe é que esse texto que fala sobre a batalha espiritual, no capítulo 6 de Efésios, ele está concluindo aquilo que foi dito no capítulo 5 e 4. No capítulo 4, Paulo fala como devem ser as relações dos crentes no mundo com os não crentes. Na sequência, como devem ser as relações de crentes com outros crentes. Na sequência, como deve ser a relação entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre empregado e patrão. E de repente, nesse contexto das relações, Paulo entra com a batalha espiritual, mostrando que a batalha espiritual não é uma coisa que está acontecendo lá na espiritosfera. Os ataques de Satanás estão acontecendo em meio aos relacionamentos humanos, profissionais, familiares, eclesiásticos. É uma batalha espiritual tremenda. Por que tudo que a gente vai fazer numa igreja é tão difícil? Às vezes a gente vê coisas que a gente não consegue fazer, aí uma empresa faz, um clube faz, não é assim? Mas por que eles conseguem e a gente não consegue? Porque aqui tudo é feito no meio de uma batalha espiritual. Satanás não tira folga, Satanás não dá trégua. Mas Deus criou a família
não só para sobreviver. Nosso papel não é só sobreviver em meio a toda essa turbulência, em meio a todo esse caos. Deus criou a família para prosperar. Assim brilhe a luz de vocês no meio dos homens. É para fazer diferença, para ser testemunha viva. E Deus nos deu a possibilidade, os recursos, para que, se não dá para ser perfeito, guarde essa expressão na sua mente e no seu coração. Aquilo que não dá para ser perfeito, pode ser substancial. A gente sabe que perfeição, só no céu. Mas aquilo que não pode ser perfeito, pode ser substancial. Eu gosto muito da introdução da segunda epístola de Pedro. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz assim: o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha que mensagem poderosa. O seu divino poder nos deu, nos concedeu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade, ou seja, para viver e para viver de uma maneira que agrada a Deus. Nós temos os recursos espirituais para ir além da sobrevivência, para prosperar, para fazer diferença no mundo, na sociedade, no nosso lar e, de um modo todo especial, na igreja também. Acontece que isso vai exigir, embora Deus nos dê todo esse recurso, a armadura de Deus e mais esses recursos que Pedro trata, isso não significa que não existe tarefa a ser feita por nós. Na verdade, a prosperidade da sua família, a saúde da sua família, vai exigir de você dedicação integral, além de muita confiança, de uma confiança plena na providência divina. Crente vive de esperança, não é verdade? Crente vive de esperança, mas a esperança que a Bíblia fala não é esperança do verbo esperar, é esperança de esperançar. É diferente. A ideia é assim: você olha para frente, você olha para o futuro, você contempla as promessas de Deus, e você enxerga pela fé aquilo que vai ser, e você tem tanta confiança de que aquele que começou a boa obra em nossa vida vai completá-la até o dia de Cristo. Você tem tanta confiança de como nós viveremos na eternidade, que você já começa a viver aqui e agora, em parte, aquilo que será perfeito e pleno lá e além. E na medida em que você vive de esperança, que você já começa a viver segundo os valores e segundo a lógica que nós viveremos na eternidade, você começa a antecipar essa realidade. Se eu começo a viver hoje aquilo que será, eu, num certo sentido, estou antecipando, estou trazendo aquilo que vai ser para aquilo que é, para esse presente momento. Isso é prosperar, isso é ser um sinal vivo, concreto e visível do reino de Deus. Olha só que afirmação preciosa. Assim diz o Senhor. Antes disso, vocês sabem que os irmãos, nossos irmãos da igreja primitiva, aquela primeira geração e as primeiras gerações da igreja, eles faziam uma analogia
do momento em que a igreja estava vivendo com o momento em que Israel viveu quando ficou 70 anos cativo lá na Babilônia. Tanto que Pedro, quando ele conclui a sua carta, ele diz: olha, os que estão aqui em Babilônia saúdam vocês. Por quê? Porque Babilônia era o pseudônimo que os crentes deram para Roma, que era o império que governava o mundo na época. Então, olha a analogia que esse texto nos traz. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Coisa linda, né? Não é lindo? E aqui? Vamos ler junto? Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Eu que gosto de dormir, adoro esse texto, né? Saber que enquanto eu estou dormindo, Deus está me abençoando, né? Mas o que está sendo dito aqui? Que a gente depende do Senhor, a gente precisa confiar que o Senhor fará com que a nossa vida e com que a nossa família prospere. Não uma prosperidade segundo o mundo, mas uma prosperidade segundo Deus, segundo a palavra de Deus. Então nós precisamos depender do Senhor, mas a gente precisa arregaçar as mangas também. Por quê? O salmista diz: se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardar com sentinela. Só que é o seguinte, a sentinela está lá, confiante que o Senhor guardará a cidade. É inútil trabalhar da madrugada até tarde da noite, porque Deus cuida dos seus amados enquanto dormem, mas estamos trabalhando. Dependemos do cuidado do Senhor. Dependemos que o Senhor faça o fruto do nosso trabalho frutificar. Mas trabalhamos. Então nós somos chamados a uma tarefa de tempo integral que exige o nosso esforço, a nossa dedicação e a nossa plena confiança no Senhor, quando diz respeito a formar, a preservar e a prosperar espiritualmente e também em todos os sentidos a nossa família. Ir além da sobrevivência, portanto, requererá de nós algumas atitudes. E eu quero compartilhar 5 atitudes com vocês. A primeira, e você vai ver que cada uma dessas atitudes, ela tem um entre colchetes, tá vendo? Descubra o sentido da vida. Mas tá vendo que tem um rezinho lá antes? Por quê? Eu não sei a sua condição, não sei o momento em que você vive, e eu não sei se você precisa descobrir o sentido da vida ou redescobrir o sentido da vida, trazer de novo à mente, ao coração, aquilo que você já sabe. Porque, convenhamos, né, gente? Nosso problema não é tanto de saber ou não saber, mas de praticar ou não praticar. Não é verdade? Então eu quero convidar você a descobrir algumas coisas ou a redescobrir. E a primeira atitude é essa: a descobrir ou a redescobrir
o sentido da vida. Vocês conhecem Gênesis 1, 26 a 27. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Está vendo um casal ali na sacada? Dá para enxergar? O que tem na cabeça deles? Uma coroa, né? Uma coroa. Por quê? Porque homem e mulher juntos foram feitos à imagem de Deus. E como tal, eles receberam aquilo que os estudiosos chamam de mandato cultural: frutificai, multiplicai, dominai a terra, né, sujeitai, tal. Em outras palavras, eu fico imaginando o seguinte: Deus pega Adão e Eva, coloca eles no jardim. Na Bíblia está jardim, mas para a gente que é brasileiro seria um pomar, né? Porque tem fruta, né? É um pomar, não é? Quando tem fruta. Então, e o jardim não era só um lugar para eles ficarem ali. O jardim era um modelo, era um protótipo. Deus é o criador e o gestor do planeta. E ele coloca, o primeiro casal, ele cria o ser humano para serem co-gestores do planeta. Então, quando Deus está falando frutifiquem, multipliquem, encham a terra, Deus está dizendo para eles assim: olha, vocês estão vendo esse jardim? Vocês vão transformar todo o planeta num lindo jardim. Esse é o modelo. Vocês vão administrar o planeta, vocês vão governar o planeta, e vocês vão governar de acordo com este modelo. Então, homem e mulher foram feitos à imagem de Deus e receberam a missão de representar o governo de Deus no mundo, de ser a imagem de Deus no mundo. E homem e mulher, eles completam um ao outro. Vocês já repararam como a história, a relação homem e mulher está sempre em desequilíbrio? Ou a mulher é oprimida, ou existe uma tamanha superproteção da mulher que o homem é oprimido. O ser humano parece pêndulo de relógio, né, que está sempre oscilando de um extremo a outro, nunca consegue chegar no equilíbrio. E Deus falou que isso ia acontecer, porque quando o pecado entrou no mundo, Deus disse para Eva assim: o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Alguns estudiosos dizem que esse para significa contra. Vocês vão bater de frente a vida inteira. Vocês vão ter dificuldade de se entender. Mas não era para ser assim. Por quê? Porque ambos foram criados à imagem de Deus. Ambos, um completa o outro. Homem e mulher são iguais em dignidade e diferentes em função. Iguais em dignidade, diferentes em função. Por isso, quando se exagera o discurso sobre a igualdade, ou quando se exagera o discurso sobre as diferenças entre os sexos ou os gêneros, isso com certeza vai comprometer a mordomia, o chamado para a mordomia que foi dado para cada um e para ambos. Então, a nossa primeira atitude para que as nossas famílias prosperem, sejam saudáveis e prosperem, é justamente recuperar o sentido da vida. Nós vivemos o quê? Para a glória de Deus.
Nós vivemos para cuidar do planeta, para cuidar um do outro. Quando o pecado entrou no mundo, todas as relações entraram em colapso espiritualmente entre nós e Deus, psicologicamente, né? Nós interiormente, relacionalmente entre nós e o outro, e ecologicamente, nós e o planeta, nós e a Terra. A gente entrou em conflito contra a Terra, num estado de guerra contra a Terra, não é isso? Você vai trabalhar do suor do seu rosto, você vai maltratar a Terra e a Terra não vai te responder. É um estado de guerra, um estado de... Lá em Romanos 8, a natureza criada geme por causa daquele que a sujeitou. Então, se o pecado causou a ruptura de todas as relações humanas, a restauração em Cristo deve causar o quê? Promove o quê? Promove a reconciliação, promove a restauração. Primeiro espiritual nossa com Deus, psicológica, relacional e ecológica. Aliás, essa questão ecológica é sério, né? Porque a gente diz que contar mentira e falar palavrão é pecado, mas a gente não acha que é pecado quando você cimenta o quintal inteiro. Você está maltratando a terra. O mandato cultural, então, nós existimos para a glória de Deus, para sermos expressão viva da imagem, da justiça, da bondade de Deus no mundo. E redescobrir o sentido da vida nos coloca no caminho que conduzirá a nós e a nossa família para muito além da sobrevivência. Primeira coisa, quem sou eu? Por que Deus me fez? Para que estou aqui? Para a glória de Deus. A confissão de fé de Westminster diz assim, que o homem existe para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então é preciso entender o sentido da vida, quem nós somos e por que nós somos criados. A segunda atitude tem a ver com o nosso relacionamento humano mais íntimo. Eu acho que vou precisar que você passe para mim, tá? Edifique um casamento bíblico. Edifique um casamento sólido. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. É muito interessante que Deus foi dia após dia criando, e no final de cada dia, o que ele dizia? E viu Deus que era bom. No final, quando Deus criou o homem e conclui, por assim dizer, a criação, aparece escrito o quê? E viu Deus todo o trabalho que tinha feito e era muito bom. Mas de repente, acontece lá uma coisa que Deus diz: não, isso não é bom. Não é bom o quê? Não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o ajude e o complete, na NVT. O Senhor Deus formou, mas é interessante que Deus vê que não é bom, vê que Adão está sozinho, mas ele deixa, olha que interessante, ele deixa Adão amargar um tempo de solidão. Porque o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria.
E o homem escolheu um nome para cada um deles. Estou em Gênesis 2:20. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então Adão foi realizando a tarefa de colocar nome. E você sabe que no hebraico, dar nome, o nome tem a ver com o caráter, com o sentido. Já percebeu que na Bíblia o nome de todo mundo termina em El ou em Ias? El de Elohim, Ias de Iavé, Isaías, Ezequiel, Daniel, Ezequias, né? Por quê? Porque a ideia é, através do nome, expressar o caráter da pessoa. Então, dar nome às coisas não era somente dizer isso é uma árvore, isso aqui é uma pedra. Não, dar nome significa conhecer. Foi Deus quem lançou o empreendimento científico. Você vai conhecer para que você possa gerir, para que você possa dominar. Isso deve ter levado um bom tempo, né? Adão fazendo isso. E no fim ele chega à conclusão que estava tudo certo, menos que não havia alguém que o completasse e o ajudasse. Então o Senhor o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas, fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. E aí o camarada acorda e diz assim: finalmente, até que enfim, exclamou o homem, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher porque foi tirada do homem. Então, o casamento bíblico, o casamento sólido, tem a ver com uma união que é heterossexual, monogâmica, vitalício e por amor. Ele é essencial para a saúde da família, da igreja e também da sociedade. Nós precisamos manter na mente, no coração e no nosso ensinamento, na nossa proclamação, o que é o casamento bíblico. Aí você me pergunta: pastor, alguns de nós enfrentaram problemas e chegaram a fracassar no casamento. Alguns de nós já estão num segundo casamento. A graça de Deus sempre nos possibilita, nos dá a chance de reconstruir. A graça de Deus sempre nos permite uma nova chance. Mas esse deve ser um motivo maior ainda para que a gente afirme aquilo que é o ideal bíblico. O casamento na Bíblia, ele tem basicamente 3 finalidades. Em primeiro lugar, ele provê companheirismo. Não é bom que o homem esteja só. Companheirismo. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Solteiro. Tem ninguém solteiro? Todo mundo é casado? Ah, bom, tem um. Como é seu nome? Gustavo? Vou deixar o Gustavo na maior fria agora. Gustavo, eu vou dizer para você e para os demais solteiros. Primeiro, se você não vai casar, não namore. Segundo, você não namora para conhecer. Você conhece para namorar. Eu cresci ouvindo essa conversa. Não, porque namoro é uma fase de conhecimento, de experiência, balela.
As pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus, são templo do Espírito Santo. Ninguém pode ficar experimentando ninguém. Não se namora para conhecer, se conhece para namorar. Segunda regra. Terceira regra: você tem que se casar com a sua melhor amiga. Sua melhor amiga está aqui nesse ambiente? Não. Você tem que se casar com a sua melhor amiga. Sabe por quê? Porque quando vocês ficarem... O melhor amigo é aquela pessoa que a gente conversa e o assunto não acaba. A gente fica junto horas e horas e horas a fio e não enjoa. A gente tem alegria, tem prazer. Porque lá no final da vida, quando a gente ficar bem velhinho, se Deus assim nos permitir, né, não vai ter mais grandes desafios para realizar. Não haverá mais um grande atrativo estético para apreciar. O que vão ter são um velhinho e uma velhinha sentado na cadeira de balanço, conversando e conversando sem fim. A gente percebe? Você tem que se casar com a sua melhor amiga, por quê? Porque sua melhor amiga você não cansa de conversar. Você conversa e o assunto não acaba. Por quê? Porque o casamento, em primeiro lugar, tem como função prover companheirismo. Guardou as regras? Se não quer casar, não namore. Segundo, não se namora para conhecer, se conhece para namorar. Ficou interessado numa moça, chega nela, pode rasgar, diz para ela que você está afim dela. Mas aí você diz assim: vamos começar uma amizade? Aí vocês vão no cinema, vão no shopping, vão compartilhar gostos, preferências, histórias, projeto de vida. De repente não bate. Não bateu, tudo bem, não teve beijo na boca, ninguém se aproveitou de ninguém, vida que segue. Mas se bateu, colou. Compreende? Eu tive uma experiência uma vez de conversar com dois noivos, né, um casal de noivos, e eu falei para eles, tinha um quadro do filho pródigo atrás no meu gabinete. Eu falava: olha, imagina que esse quadro aqui fosse uma TV, uma tela mágica, e você pudesse ver a sua própria vida daqui 10 anos. O que você gostaria de ver? Sabe qual foi a resposta, pastor Marco? A menina queria ser missionária e o cara queria passar num concurso do Banco do Brasil. A conta não fecha. O cara quer estabilidade, ele quer criar raiz num lugar. E ela quer a vida imprevisível de quem está servindo ao Senhor no campo missionário. Precisa compartilhar projeto de vida. Mas a turma hoje já se conhece, já está se beijando, aí começa a se beijar, não conversa mais, não compartilha mais nada. E aí, nego, tragédia anunciada, né, gente? Tragédia anunciada. Outra coisa, sempre que eu converso com um casal que está em crise conjugal, eu pergunto assim: se o homem que me procura, sua esposa é sua melhor amiga? Não, pastor. Seu marido é seu melhor amigo? Não, e ele nem tem paciência de conversar comigo. 2 minutos de conversa já está gritando, já está com raiva, quer que eu pare de falar porque ele está assistindo o jogo. Nosso cônjuge deve ser o nosso melhor amigo. Por quê? Propósito número 1 do casamento é prover companheirismo. Segundo, é barrar a imoralidade. Terceiro, é desenvolver um ambiente saudável para que a vida se desenvolva, seja do próprio casal, seja de seus filhos. Então, um casamento assim depende de basicamente 3 ações. Primeira ação: deixará o homem a sua casa, ou seja, maturidade para deixar geograficamente e
emocionalmente a casa dos pais e fazer com que a bênção da vida parental agora se torne bênção para a vida conjugal. Deixar. Segundo, unir. Eles se unirão. A prioridade do cônjuge sobre as demais relações, costumes, cultura, interesses pessoais. Agora o nosso amor pertence ao outro e a nossa vida é vivida para ministrar graça ao outro. O objetivo do marido é potencializar o que há de melhor na sua esposa para a glória de Deus. Não é assim que o marido tem que fazer com a esposa o que Cristo faz com a igreja? E o objetivo da esposa é potencializar o seu marido, que o seu marido seja a melhor versão de si mesmo, para a glória de Deus. E por fim, ser uma só carne. E aí, gente, a gente precisa lembrar o seguinte, que a gente chega no leito nupcial, a gente chega no casamento com a cabeça cheia de informações ou até de experiências sexuais mundanas. E a gente precisa levar em conta que a Bíblia trata do sexo não só como prazer para o corpo, mas como intimidade para a alma. Sexo na Bíblia é prazer para o corpo, mas é intimidade para a alma. É o anseio não só pela carne, mas pelo ser do outro, numa relação pactual que exalta a glória de Deus, que alegra o coração de Deus. Então, para que o casamento tenha essas três características, de prover companheirismo, de barrar a imoralidade, né, e de desenvolver um ambiente saudável, precisa ter esses três elementos: deixar, unir e ser uma só carne. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 4, está escrito assim: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Honrem o casamento e mantenham puro o leito. Na sua Bíblia vai estar escrito assim: o leito. O leito deve ser mantido puro. Eu não faço ideia por que traduziram leito, porque a palavra lá no original, na língua grega, é koite. Da onde vem a palavra? Coito. Os caras ficaram embaraçados lá, os tradutores, e traduziram como leito. A relação sexual deve ser preservada pura. Esse negócio de que vale tudo entre quatro paredes não tem muito amparo bíblico. Na verdade, não tem amparo nenhum. Ok? Então, edificar ou reedificar, e talvez a sua condição seja a de edificar ou de reedificar um casamento sólido, bíblico, isso vai elevar a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja para muito além da sobrevivência. Alguém quer falar alguma coisa? Quer tecer algum comentário até agora do que a gente já conversou? Tranquilo? Estou cansando demais vocês? Estou cansando? Estou, né? Terceiro, assuma a bênção da paternidade, ou reassuma a bênção. Assuma a paternidade como um privilégio. Ter um filho é o maior privilégio que Deus nos concedeu.
Ao mesmo tempo, é a tarefa mais difícil que Ele nos confiou. Ter um filho é o maior privilégio que Deus nos concedeu. Eu e a Gláucia, nós fomos ter filhos já com quantos anos de casado? 12 anos de casado. 11 para 12 anos. Os primeiros 3 anos a gente não queria, eu terminando o seminário, ela na faculdade, aquela coisa toda. Depois a gente decidiu, mas não veio. E não veio 1 ano, não veio 2, não veio 3, daqui a pouco a gente falou, tem a coisa errada. Aí fomos no médico. Uma bateria enorme de exame. Não tem nada de errado com vocês estão ansiosos. Esquece isso que vem. Passa mais 1 ano, mais 2, mais 3, a gente vai para um tratamento. Aí constata que a Gláucia tinha endometriose, precisa fazer cirurgia, vai para a cirurgia. Termina a cirurgia, eu pergunto para o médico, e aí, quanto tempo? Ele, os primeiros 6 meses é fatal, passa 1 ano, nada. Voltamos para o tratamento e aí sugeriram da gente fazer a FIV, né, fertilização in vitro. E aí vieram os gêmeos. Nunca foi constatado nenhum problema de saúde, nem meu e nem dela, né? Mas acabou que aprove ao Senhor, né, que a gente usasse todos esses belíssimos recursos que Ele nos confere por meio de sua graça. Por isso que quando a Gláucia engravidou da Giane foi uma festa, porque a gente com 16 anos de casado, ela nunca tinha engravidado naturalmente. Ela nunca tinha engravidado. Porque tem muitos casos em que a mulher engravida e perde, né? Mas ela nunca tinha engravidado, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. O fato é que ter filho é o maior privilégio que Deus nos concedeu, mas ao mesmo tempo a tarefa mais difícil que Ele nos confiou. E eu acredito que todo mundo que é pai aqui, que é mãe, concorda com isso, né? Que é a tarefa mais difícil que nos foi confiada. E por ser tão difícil, a nossa tentação é de querer terceirizar. Alguns chegam a considerar um fardo. E a gente quer terceirizar, a gente quer entregar para a igreja, a gente quer entregar para o professor, a gente quer que os outros resolvam o problema para a gente, e a gente não percebe mão da bênção que é a paternidade, o privilégio que é exercer essa tarefa. E é por isso eu quero pontuar aqui rapidamente, dentro dessa bênção, desse privilégio da paternidade, eu quero pontuar alguns princípios bíblicos para a educação de filhos, rapidamente. Primeiro, conduza os filhos a Cristo, ensinando em longo prazo a palavra de Deus. O Jonatas e a Isabel, eles estão brigando. De repente, ele está irado. Eu estou frustrado porque eu não sei o que fazer. Meu desejo primeiro, meu impulso primeiro é pegar o chinelo e resolver, não é? Aí beleza, eu vou lá, castigo, disciplino e tal, mas eu cometi um erro enorme. Eu não aproveitei aquela oportunidade para conduzi-lo a Cristo. Eu poderia ter chamado ele sentado ali e dito: filho, você está bravo, né? Isso que você está sentindo é ira. Eu quero explicar para você por que você sente isso. E ali eu posso falar sobre o pecado, sobre a graça de Deus em Cristo Jesus. Percebe? Todas as circunstâncias eu devo conduzi-los a Cristo. Mas não, a gente acaba assumindo algumas coisas estranhas. Quem já viu o programa da Super Nanny? Levanta a mão. Quando a criança está muito mal criada, né? O que ela faz? Ela coloca a criança onde? No cantinho do pensamento. Não é isso? Com todo respeito, mas isso é uma coisa antibíblica.
Porque a Bíblia diz que a estultícia ou a insensatez está ligada ao coração da criança. Não adianta você entregá-la aos próprios pensamentos. Não pensa aí no que você fez. Como assim? É uma tortura que você está fazendo com a criança, entregando ela aos próprios pensamentos, a tirar as próprias conclusões. Não, você é o pai e a mãe, é você quem conduz. É você quem conduz o seu filho a Cristo. É você quem conduz o seu filho à verdade. É por isso que o jeito bíblico é muito mais eficaz. Castiga com a vara. Não tem nada mais eficaz do que isso. É verdade. Dá uma palmadinha, vai arder. É bom. Mas 2 minutinhos já passou. Conduz os seus filhos a Cristo, ensinando eles a longo prazo a palavra de Deus. Deuteronômio 6, 6, 7. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Segundo, discipline com temperança e amor, para que eles aprendam a obedecer, a controlar as suas próprias paixões, a cultivar virtudes e a escolher as suas companhias. Lá em Provérbios 13, 24 diz que quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Provérbios 13, 24. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Terceiro princípio: não provoque a ira nos seus filhos. Como que, aliás, Paulo vai dizer isso também, né? Pais, não provoquem seus filhos a ira. De que jeito um pai pode provocar a ira nos filhos? Contradição. Ora dizer uma coisa e ora dizer outra. O pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Excesso de disciplina. Superproteção. Favoritismo entre filhos. Regras irrealistas. Você estabeleceu um padrão que o filho nunca consegue alcançar, nunca consegue atingir. E negligência. Efésios 6,4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Percebe? Toda disciplina não pode ser um fim em si mesma. Cada vez que você conversa com o seu filho, com a sua filha, que você corrige, que você disciplina, precisa sempre levá-los a Cristo. Filho, Deus colocou o papai para cuidar de você. E se o papai não corrigir você, o papai estará desobedecendo a Deus. Por isso, por amor a Deus, o papai vai corrigir você. Percebe? Tudo levado a Cristo. Tudo conduzido, sempre conduzindo a Cristo. E finalmente, quarto princípio, lembre-se de que o seu filho vai imitar você. Você pode ensinar uma coisa, você não pode ensinar uma coisa e fazer outra, porque o seu filho vai imitar aquilo que você faz, muito mais do que aquilo que você diz. Quer um exemplo bíblico? Abraão teve lá um favoritismo, ele preferiu Ismael, não foi? Quando a gente lê a história de Abraão, a gente vê que Abraão tinha uma preferência por Ismael. E Isaac cresceu até certo ponto percebendo isso. Mais tarde, Isaac demonstrou o quê? Preferência por Esaú. Não foi isso que aconteceu?
entre Esaú e Jacó, quem que Isaac preferia? Esaú. Quando Jacó cresceu, Jacó preferiu a quem? A José. E pela preferência que Jacó tinha com José, os outros filhos se rebelaram e tentaram matá-lo. Se não fosse a intervenção de Rúben, teriam matado mesmo, mas aí venderam ele lá para os mercadores árabes. Uma atitude que foi passando de pai para filho. Quer mais um exemplo? Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Mais para frente, o filho de Abraão, Isaac, mentiu, dizendo que Rebeca era sua irmã. Jacó, filho de Isaac, mentiu, dizendo que era Esaú na hora de receber. A mentira era uma coisa enraizada na vida dos patriarcas. E os filhos de Jacó mentiram, dizendo que José tinha sido devorado por uma fera. 4 gerações de mentiras. Pela graça de Deus, José quebra o ciclo. Mas a gente sabe, quando a gente lê a história deles, as consequências graves que as mentiras foram ocasionando. Por quê? Porque os nossos filhos vão imitar o que a gente faz. Vão imitar o que a gente faz. A recompensa dos pais, para os pais que disciplinam seus filhos de acordo com os princípios bíblicos, é que, de duas uma, ou eles serão filhos tementes a Deus e seguirão os caminhos dos pais, ou pode ser que você crie seu filho no caminho do Senhor e ele se desvie, não pode? Mas se isso acontecer, ainda assim, você vai contar com a aprovação divina por ter cumprido a vontade de Deus e por ter demonstrado caráter cristão na educação dos filhos. Ainda que eles venham a rejeitar isso no futuro, eles saberão: meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus. E isso será uma grande recompensa para você. Então, quando você assume ou reassumir o privilégio da paternidade, isso fará com que você, sua família e sua igreja vivam para muito além da sobrevivência. 4. Estamos caminhando já para o fim. Reorganize ou organize a vida no lar. Uma casa não é uma democracia, vocês sabem disso, né? Que uma casa não é uma democracia. Esses dias eu estava na casa de uma tia, e aí eu percebi que ela pedia uma coisa para os meus primos argumentavam, e ficava aquela argumentação, contra-argumentação, aquela coisa toda, e aquilo foi me irritando, confesso. Aí lá pelas tantas eu disse para ela: escuta, seus filhos só te obedecem quando eles concordam com você? Porque quem obedece porque concorda não está obedecendo, ele só está fazendo o que concorda. Existem pais que falam com bastante orgulho: ah, meu filho, minha filha é minha melhor amiga, meu melhor amigo. Não pode ser. Eu conheci uma mãe que ela sempre disse isso com orgulho: minha filha é minha melhor amiga. Não. É claro que existe amizade na maternidade, mas a mãe está acima. A mãe é autoridade, amigo é igual. Pai não tem que ser amigo de filho.
Mãe não tem que ser amiga de filho. Tem que ser pai. Tem que ser mãe. E eu digo para vocês, é isso que eles esperam de vocês. Eles precisam disso. Biblicamente, como se organiza um lar? Efésios 5, 22. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregou a vida por ela. Efésios 6, 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. E 6,4, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. O que vocês... Tem uma palavra que se repetiu em todas as orientações. Quando Paulo fala para a esposa se sujeitar ao marido, ele dá um motivo. Quando fala para o marido amar a esposa, ele dá um motivo. Quando fala para o pai, para o filho obedecer o pai, ele dá um motivo. E para o pai cuidar bem do filho, ele dá um motivo. Qual é o motivo? Como ao Senhor. Já perceberam? Esposas, façam isso por causa do Senhor. Marido, faça por causa do Senhor. Pais, façam por causa do Senhor. Filhos, façam por causa do Senhor. O Senhor é sempre a referência e o Senhor é sempre o objetivo. Tudo tem Cristo como referência e como objetivo. Eu já assisti muitos casamentos em que o pastor ou o cerimonialista ele dizia assim: você não deve se casar pensando em ser feliz. Você deve se casar pensando em fazer o outro feliz. É bonito, né? É altruísta. Casar só pensando na sua própria felicidade é um negócio egoísta. Agora, casar pensando em fazer o outro feliz, aí sim é bonito, é altruísta, não é? Parece, mas não é. Errou o alvo. Não é por causa de você e nem por causa do outro, é por Cristo. Cristo é sempre o centro. Cristo é sempre o objetivo. É o motivo e o alvo. Compreendem? É sempre por causa de Cristo. É sempre a principal tarefa de um marido ao amar a sua esposa é conduzi-la a Cristo. A principal tarefa da sua esposa é conduzir o seu marido a Cristo. Dos pais é conduzir os filhos a Cristo. Dos filhos é conduzir os pais a Cristo. Cristo é sempre o objetivo. Cristo é sempre o centro. Cristo é sempre o alvo. E lá em Efésios 5, 21, Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Lembra? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se eu vivesse num país daqueles que existe perseguição e que é proibido você ter uma Bíblia, porque tem países assim, se você sair com uma Bíblia na rua, você vai preso e pode receber até uma pena de morte por ter uma Bíblia. Se eu vivesse, sogro, num desses países em que é proibido ter uma Bíblia e eu pudesse ter só uma tirinha de papel com um versículo da Bíblia, o versículo que eu gostaria de ter, que eu iria querer ter, é Efésios 1:10, que fala do supremo propósito de Deus para fazer tudo aquilo que faz. Sabe o que está escrito lá em Efésios 1:10? Fazer convergir a Cristo todas as coisas no céu e na terra, visíveis
invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo. Cristo é o centro, é o motivo, é o propósito e é o alvo de tudo. Se isso é assim para Deus, isso precisa ser assim para nós. Por isso, a mulher se submete à liderança do marido por causa de Cristo. O marido, por causa de Cristo, se submete à sua mulher em amor, ao cuidar bem dela. Os filhos se submetem à autoridade dos pais por obediência a Cristo. E os pais se submetem aos filhos, suprindo as necessidades dos filhos por causa de Cristo, por temor a Cristo. É sempre Cristo. Compreendem isso? É sempre Cristo. Por isso, organizar ou reorganizar a vida no lar, segundo o padrão de Deus, nos fará viver muito além da sobrevivência. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Então nós caminhamos agora para a última atitude. E talvez ela te cause alguma estranheza. Talvez o que eu vá dizer aqui agora cause para você alguma estranheza. Pastor Marco, quando ele pediu que eu trouxesse essa palestra para vocês, ele tinha na sua mente a ideia de famílias fortes, igreja forte. E eu vou me concentrar agora na questão da igreja, da vida comunitária, dos nossos relacionamentos enquanto irmãos em Cristo. Até agora eu só enfatizei família. E eu quero trazer para você 2 textos que provam o que eu estou afirmando ali. A família não é o objetivo final da vida. A família é muito importante. Ela é muito importante. Mas ela não é o objetivo final da vida. Deus é o objetivo final da vida. E é por isso que a família deve ser e estar na igreja. E eu vou apelar a 2 ensinamentos de Jesus. O primeiro está lá em Lucas 20, de 27 a 36. Eu vou ler aqui. Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Isso era uma lei lá de Israel, do Antigo Testamento. Numa família havia 7 irmãos. Vejam só o que eles quiseram fazer com Jesus. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu com os 7 irmãos que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Ela foi casada com os 7 irmãos. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o casamento, eu gostei dessa tradução, pastor Marcos.
O casamento é para pessoas deste mundo. Mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos, não se casarão, nem se darão em casamento e nunca mais morrerão. Neste sentido, serão como os anjos. São filhos de Deus e filhos da ressurreição. Na ressurreição, eles não se casarão e nem se darão em casamento, serão como os anjos. Percebe que lá vai ser bem diferente daqui? Segundo ensinamento, Mateus 12, 46 a 50. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu, parece que Jesus foi até indelicado aqui, né? Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que situação constrangedora. Jesus ensinando, o lugar cheio, entra alguém, fala assim: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus, da onde estava, disse: não, minha mãe e meus irmãos estão aqui dentro. O que a gente conclui com isso? O casamento e a família são bênçãos maravilhosas que Deus nos dá, mas bênçãos para esta vida. Enquanto que o nosso relacionamento como irmãos em Cristo, como irmãos de fé, eles transcenderão os limites desta vida. Eles transcendem até mesmo os limites da consanguinidade. Percebe? Que quando a gente passar para a eternidade, a nossa família não vai ser nossa família nuclear hoje, esposa e filhos. A nossa família final, definitiva, são os nossos irmãos em Cristo, é a igreja. Às vezes a gente percebe alguém usando uma desculpa de que não vai para a igreja porque precisa cuidar da família. Aquele discurso pronto de que em primeiro lugar vem a família, bem depois a igreja. Parece que a Escritura não chancela essa ideia. Por quê? Porque casamento e família são grandes bênçãos de Deus? Sim, mas são bênçãos para essa vida. Enquanto o nosso relacionamento com os irmãos de fé transcenderão os limites da consanguinidade e da morte. E justamente por isso, você não pode fazer do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, ídolos em seu coração. O seu marido, a sua esposa, seus filhos, os seus pais não podem se tornar um impedimento para o seu crescimento espiritual, para o seu seguimento de Cristo. Existe outra passagem que Jesus vai ser ainda mais severo. Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Qual foi a resposta de Jesus? Deixe
Severo, né? Severo, não é? É severo. Deixa eu primeiro me despedir da família. Quem lança a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Então, a sua esposa não pode se tornar um ídolo em seu coração. João Calvino é que dizia isso, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque você pode dizer, não, eu não sou idólatra, eu não tenho nenhuma imagem em casa, eu não me ajoelho diante de uma estátua, etc e tal. Mas você pode ter constituído outros ídolos em seu coração. E às vezes esse ídolo é a esposa, é o marido, é o filho, é o pai, é a mãe. Não faça do cônjuge e dos filhos, não faça da bênção de Deus um ídolo que venha a impedir o seu crescimento espiritual. A família, por mais importante que ela seja, é contingente. A família é o plano de Deus para que os seus filhos experimentem parcialmente e testemunhem nesta era presente a bênção que receberão na sua plenitude na eternidade. E é por causa disso que Satanás odeia tanto a família e batalha tanto contra ela. No entanto, quando o marido, a esposa, os filhos ou os pais se tornam ídolos, a vida começa a desintegrar. Quando eles ocupam o lugar de Deus, a vida começa a desintegrar. Sabe por quê? Porque quando um ídolo usurpa o lugar de Deus no nosso coração, ele causa conflito, ele traz descontentamento e ele gera muita infelicidade, por uma razão muito simples: ídolos nunca estão satisfeitos. Dizem que certa vez perguntaram lá por um Rockefeller, quanto dinheiro ele precisaria para ser feliz. O cara já é. Família Rockefeller é provavelmente a família mais rica do mundo. Aí perguntaram para o Rockefeller quanto dinheiro ele precisaria para ser feliz. Ele falou, só um pouco mais. Um ídolo. Ou seja, ídolos nunca estão satisfeitos, nunca se satisfazem. O motivo para tanto descontentamento por parte das pessoas à nossa volta, já percebeu que ninguém está satisfeito com nada? Os irmãos que são mais velhos, que sabem como era a vida há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, sabem como a vida é bem mais confortável hoje, não é? Como a vida é bem confortável, mas parece que mesmo assim, está todo mundo sempre reclamando, está todo mundo sempre insatisfeito. Por quê? Porque ídolos nunca se saciam e pior, ídolos nunca entregam aquilo que prometem. Então, se a sua esposa, por que casais entram tanto em conflito? Por ter marido esperando que a esposa lhe dê aquilo que só Deus pode dar. Por ter esposa esperando que marido sacie uma sede no seu coração, na sua alma, que só Cristo pode saciar. Aliás, isso ficou bem claro na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Traz o seu marido. Não tenho. Não tem por quê? Você já teve 5 e o que você tem não é seu. Essa água que você está provando vai sempre te dar sede, mas a água que eu te der, se você provar, você nunca mais terá sede.
essa sede de alma, essa sede existencial, nós somos constantemente tentados a saciar em algo ou alguém que não é Deus. Seja a carreira profissional, seja o dinheiro, seja o sexo, seja... enfim. Mas a gente precisa, e eu quero que você guarde isso no seu coração, essa frase que eu vou dizer: tudo aquilo que não é Deus é menor do que Deus. Tudo o que não é Deus é menor do que Deus. E tudo que é menor do que Deus não poderá jamais satisfazer a sua sede de alma. Então, não faça da sua família um ídolo, por mais importante que ela seja e por mais que ela seja uma bênção de Deus para você. Não faça da sua esposa, não faça do seu filho, da sua filha, não faça do seu pai um ídolo, porque isso vai te lançar num círculo vicioso de infelicidade, de descontentamento, de conflito, porque marido cobra da mulher aquilo que ela não pode dar, porque só Deus pode dar. Mulher cobra de marido aquilo que marido não pode dar, porque só Deus pode dar. Filhos cobram dos pais aquilo que pais não podem dar, porque só Deus pode dar. E pais esperam do filho aquilo que só Deus pode lhe dar, uma satisfação que só Deus pode lhe dar. Isso é a receita para um desastre. Mas uma família orientada para Deus e por Deus, ela vai estar resguardada, protegida. Ela vai ser aquilo que ela deve ser, nem mais e nem menos do que isso. A Bíblia não diz que Deus é aquele que nos amou primeiro? Deus, portanto, que nos amou primeiro, Ele deve ser o nosso primeiro amor. O Deus que nos amou primeiro deve ser o nosso primeiro amor. Para que a segurança, a paz, o contentamento se instalem na sua alma, na sua família, na igreja, e cada um fica ali no seu lugar. Tem gente que também espera da igreja aquilo que só Deus pode dar. É por isso que existe essa loucura, esse descontentamento por parte de igreja, por parte de pastor. Não, tem que crescer mais, tem que construir mais, tem que fazer mais. E aí briga, racha. Por quê? Porque espera que a igreja dê aquilo que a igreja não pode dar, que só Deus pode dar, que é a satisfação da sede da nossa alma. Só Cristo. Só Cristo. Assim, a vida, a família, a igreja devem ser dirigidas para Cristo e devem existir para a glória de Cristo e devem se alimentar na força que Cristo provê. Assim, a família deve operar para o fortalecimento da igreja, assim como a igreja deve operar para o fortalecimento da família, mas ambos são dirigidos por Deus e para Deus. Por isso, reorientar-se para o alvo nos garante a vida muito além da sobrevivência. E para concluir, só resumindo, né? Não existe família perfeita. Comecei dizendo isso. Em alguma medida, os nossos lares são disfuncionais. Por causa do pecado, por causa das dificuldades, por causa de Satanás.
Mas Deus é poderoso para fazer aquilo que é disfuncional funcionar. E Ele criou a família, e Ele não criou a família só para sobreviver, só para aguentar as pontas. Ele criou para prosperar. Nós dependemos dele, mas ao mesmo tempo é uma tarefa que exige de nós dedicação e confiança na providência do Senhor. E claro, para que a nossa família prospere, a gente precisa ter atitude. 5 atitudes. Descubra a razão de viver, ou redescubra a razão de viver. Edifique ou reedifique biblicamente o seu casamento. Assuma ou reassuma a paternidade como um grande privilégio, uma grande bênção de Deus. Reorganize os papéis no lar e reoriente-se para o alvo. E o resultado vai ser, sabe o quê? Vamos ler junto? Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Deuteronômio 6:2. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe cada família aqui representada, cada família desta igreja, e que o nome dele seja glorificado todos os dias e cada vez mais através da vida de vocês. Amém? Obrigado.